Então, senti no meu coração de trazer essa palavra de Mateus 24. Vamos abrir nossa Bíblia, Mateus capítulo 24. A palavra de Deus diz assim, o título, né? O sermão profético, o princípio de dores. O versículo 1 diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, achegaram os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão o meu nome dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremoto em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, aqui é uma passagem muito profunda e muito tremenda, anunciada por Jesus Cristo Nazareno, lá no Monte das Oliveiras, há mais de 2000 anos atrás. E tudo que nós acabamos de ler nesse contexto aqui, está se cumprindo na nossa geração. Aleluia. Jesus começa dizendo assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Irmão, aqui tem uma profecia muito tremenda vindo da parte de Jesus. Muitos acham aqui que Jesus estava declarando só sobre o templo de Salomão, que o templo de Salomão ia ser destruído. Mas tinha um motivo mais profundo por que Jesus estava falando isso. Porque no período que Deus se manifestou, a Davi disse que ele ia construir um templo, era para a glória de Deus se manifestar naquele templo. No templo de Salomão, o templo que Deus mandou Salomão construir, para que quando o homem clamasse a Deus, Deus enviaria a sua glória naquele templo, irmão, e manifestaria o seu poder naquele templo, irmão. Um templo construído por mãos humanas. Mas Jesus, quando estava na terra, no período da lei, após a sua morte, entrar o período da graça, ele já anunciaria que o templo de Salomão seria totalmente destruído, irmão. Que Deus não habitaria mais em templo feito por mãos humanas. Ali Jesus já começa a declarar que ele não ia habitar mais em templo feito por mãos de homens. Porque a própria igreja seria o templo do Espírito Santo de Deus. Jesus falou para aquela mulher samaritana: meu Pai não habitará mais em templos feitos por mãos humanas. Por isso que Jesus já estava anunciando para os discípulos que aquele templo maravilhoso, estupendo, um templo conhecido em todo mundo daquela época, cairia por terra. Não ficaria mais ali pedra sobre pedra daquele templo, porque Deus não ia habitar mais em templo feito por mãos humanas. Que Jesus já tinha um novo projeto para o seu povo. Era a graça, a nova aliança, era a habitação eterna do Espírito Santo sobre o homem. Oh, aleluia! Então Jesus já começa aqui em Mateus 24, anunciando que Deus não ia mais habitar em templos feitos por mãos humanas.
Irmão, isso é uma reflexão muito grande nossa. Os homens ficam pregando dentro de igrejas com o título que o fogo tem que queimar primeiro no altar e não vai apagar. Que fogo, irmão? Que fogo que vai queimar em altar, irmão? Porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus agora. Nós somos o altar de Deus. O fogo de Deus queima em nós, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! O Espírito Santo não necessita mais de templo, irmão. Em Mateus 24, antes de acontecer, Jesus já estava declarando que não ia ficar mais pedra sobre pedra. Acabou o templo feito por mãos humanas. Jesus já está trazendo um novo tempo, uma nova era, a era da graça, a era da nova aliança, a era da igreja, do corpo de Cristo, da congregação, do ajuntamento, irmão. Na igreja primitiva não se tinha templo, irmão. A igreja se reunia nos cenáculos, nas salas, nos lares, e adorava e bendizia o nome do Senhor. Diz Atos dos Apóstolos, os homens estavam reunidos no cenáculo, numa grande sala, e lá estavam aguardando a promessa do Pai, que Jesus tinha dito: ficai em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, porque tudo se iniciou lá. Ficai em Jerusalém, até que no alto sejais revestido de poder. Para poder sair em campo, irmão. Que agora o templo sou eu, o templo é você, irmão. Você é templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, diz que aquele que não cuidar do templo de Deus, que é o nosso corpo, Deus vai destruir esse homem. Se você não cuidar do templo de Deus, que é você, Deus também vai te destruir. Por isso que nós temos que ter um cuidado com o nosso corpo físico, porque isso aqui é templo do Espírito Santo de Deus. Fica subindo os pregadores nos altares das igrejas e bate no peito e diz assim: irmão, isso aqui não vale nada, irmão. Como pode um homem de Deus dizer uma coisa dessa? Pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus, que é santo, habita no nosso corpo físico, irmão. Nós somos a morada de Deus hoje, irmão. Porque Jesus falou que Deus não ia habitar mais em templo feito por mão de homens. E o judeu adorava o templo de Salomão. Eles eram adoradores do templo. Hoje aí a Igreja Universal está reconstruindo o templo de Salomão, irmão, para trazer a idolatria novamente a templos feitos por mãos de homens. Agora Jesus diz em Mateus 24 que meu Pai não vai mais habitar em templo, porque Ele vai destruir todo o templo de Salomão. Revelações profundas que Deus nos dá, irmão. Quando nós lemos a palavra de Deus, meditamos no Espírito, irmão. É Deus que vai nos revelando essas coisas. Jeremias 33:3 diz, né? Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes, né? Então Deus nos revela, irmão. E no versículo 13 ele diz, né? Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, que se não haverá da tua vinda e do fim do mundo. Aqui eles fazem mais duas perguntas a Jesus. A primeira foi sobre a estrutura do templo. Ele falou: vede tudo isso? Não ficará em pedra sobre pedra que não seja derribada. No ano 70 do imperador Tito, ele invadiu Jerusalém e destruiu toda Jerusalém. Não ficou uma árvore em pé, jogou o templo de Salomão por terra, não ficou mais nada lá, a não ser aquele pequeno muro das lamentações, que hoje os judeus adoram. Por que muro das lamentações? Porque é a única coisa que sobrou do templo de Salomão, e eles ficam lamentando a destruição do templo, porque eles não reconheceram Jesus como Messias, não aceitaram Jesus como Salvador, e ficam se lamentando do templo de Salomão até hoje. Por isso que é muro das lamentações. Eles ficam se lamentando que foi destruído o templo de Salomão. E ele fala mais aqui, né? Diz-nos quando acontecerão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Mais duas perguntas. Aí vai dar agora sinais da sua vinda. Ele diz: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão o meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vão aparecer falsos cristos. Falsos cristos aparecerão dizendo: eu sou Jesus. Nós vemos esse Cristo na televisão, né? A primeira reação nossa é começar a rir.